Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa mostrando o mutirão de cirurgias que está acontecendo para tentar zerar a fila de mais de 500 mil pacientes cadastrados na Central de Regulação. Confira na reportagem. A estratégia tem duração prevista de 4 meses e inclui 54 tipos de cirurgias ofertadas no Sistema Único de Saúde em 7 especialidades diferentes, incluindo aparelho circulatório, visão e digestivo. Sem as ações do mutirão, o Estado levaria cerca de 2 anos para atender a demanda. O que nós temos hoje são 7 especialidades com 54 tipos de cirurgia que estarão sendo disponibilizadas. Nós temos algumas cirurgias que são ainda cirurgias que merecem uma atenção especial, principalmente cirurgias do aparelho digestivo, cirurgias ainda oftalmológicas, especialmente de retina. Daí, entre outras, nós temos vesícula, hérnia e assim vai. E uma que é muito importante, que nós estamos dando vazão, são aquelas cirurgias voltadas para a retirada de cálculos no rim, e que eram cirurgias que ainda vinham sendo represadas. Só aqui nesse hospital existem mais de 1.100 pacientes aguardando esse tipo de procedimento. Portanto, imagine se nós lançarmos isso para todo o Estado. Isso dará uma celeridade maior para a atenção a esses pacientes. As unidades também vão receber um valor adicional para a realização de consultas, de avaliação e exames pré-cirúrgicos. Todos esses pacientes terão e serão chamados pelos seus serviços, naqueles serviços que eles já encontram-se em fila, serão convocados, serão avaliados no ponto de vista pré-operatório, em consulta pré-operatória, e aí sim essa cirurgia será agendada para a sua realização. Uma das estratégias do governo é pagar 100% a mais do que a tabela SUS para os 54 procedimentos em serviços municipais, filantrópicos e santas casas do Estado. Para isso, vai ser preciso um investimento de 350 milhões de reais do Tesouro Estadual. Com esta remuneração extra, a expectativa é que os hospitais tripliquem a capacidade cirúrgica. Esses hospitais passam a receber o dobro da tabela SUS. Aliás, uma tabela extremamente defasada que faz com que os hospitais claudiquem na sua continuidade de assistência. Mas, além desses recursos adicionais, são esses recursos que estarão alavancando a realização desses procedimentos cirúrgicos que, como disse, triplicarão essa possibilidade da produção que será realizada. Além disso, a Secretaria da Saúde ainda vai realizar procedimentos em 56 hospitais da rede estadual e em 37 ambulatórios médicos de especialidades. Estas unidades devem realizar mais de 47.700 cirurgias. Serão quase 50 mil cirurgias extras contratadas mensalmente, sendo realizadas nos 56 hospitais, desses 36 ambulatórios médicos de especialidades, dos nossos animais que têm a possibilidade de fazer essas intervenções cirúrgicas. Confira agora os outros destaques do programa dessa terça-feira, dia 26 de julho. Programa Casa Verde Amarela abre financiamentos para quem ganha até R$8.000 por mês. Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil prossegue em Cuiabá, no Mato Grosso. Ministério da Cidadania antecipa o calendário anual de pagamento do Auxílio Brasil. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar.
Estamos no ar e que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Então seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando a nossa programação da manhã, você que estava com a Tainá no Tudo Mais, você que acompanhou o nosso Sala de Prosa, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Você sabe, o nosso encontro sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo a partir das 11h45 da manhã, tem horário alternativo às 18h45 para você ficar muito bem informado. Seja bem-vindo, você também que está acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras. Está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros? Que bacana, seja bem-vindo. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. É um prazer contar com a companhia de todos vocês, contar com a audiência de todos vocês aqui no nosso Notícias do Bem, que está só começando e a gente começa, como sempre, né, com notícia. Mutuários que ganham até R$8 mil por mês vão ter acesso aos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. Os juros da linha pró-cotista destinados a pessoas de renda mais elevada também foram reduzidos. As medidas foram anunciadas pela Caixa Econômica Federal. O banco oficializou a decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que tinha aprovado as mudanças no início do mês. Em nota, a Caixa informou que a ampliação das faixas de renda permitirá que mais pessoas tenham acesso a juros menores de financiamentos com recursos do FGTS. Cada faixa do programa habitacional tem subsídios e condições diferenciadas. E o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil continua acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso. Ontem, a nova mesa diretora da igreja foi eleita e a nossa equipe está lá em Cuiabá, acompanhando tudo de perto. Confira um trecho da reportagem que a gente preparou para a edição de hoje. A manhã do primeiro dia de Supremo Concílio foi de muito trabalho para os 1.400 delegados, que representavam igrejas e presbitérios de todo o Brasil. O ato de verificação de poderes foi inteiramente digital e registrou a presença por meio do aplicativo iCalvinos. As primeiras votações foram para a nova mesa diretora da igreja. Ao todo, 6 líderes foram indicados para a presidência da igreja por sínodos e presbitérios da IPB de todo o país. Mas aqui no plenário, só 3 concorreram ao cargo, e o reverendo Roberto Brasileiro, com 1.014 votos, foi reeleito para o quadriênio que vai até 2026. Roberto Brasileiro Silva nasceu em 1951, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. É pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na mesma cidade, desde a organização, em 1983. Também atua como professor de teologia. Este é o 6º mandato dele à frente da denominação. Brasileiro também é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da igreja. O reverendo Marco Sérgio foi eleito vice-presidente. Outros 4 oficiais foram escolhidos pelo plenário como secretários. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, inclusive com uma entrevista exclusiva com o reverendo Roberto Brasileiro. A gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco, mas agora nós vamos ao vivo até Cuiabá. Quem está lá é o nosso repórter, né? O Matheus Santos continua acompanhando o Supremo Concílio nessa terça-feira e vai trazer as informações para a gente ao vivo a partir de agora. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Conte tudo para a gente aí como é que está sendo esse segundo dia, né? A gente pode contar segundo ou terceiro dia de Supremo Concílio. Pois é, Quirino, olá para você e também aos nossos amigos e amigas de casa. Agora, intervalo regimental aqui no plenário, onde foram já votadas várias questões. Eu já posso adiantar uma para vocês. Agora há pouco foi aprovada uma resolução que proíbe os membros comungantes, os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, de entrar que são fora da igreja, né, contra a igreja, contra ministros presbiterianos ou pessoas ligadas à denominação. Então, os membros comungantes são agora proibidos de entrarem nos tribunais comuns aí contra presbíteros, para a denominação em si. Essa resolução foi aprovada agora e com certeza já entra em vigor aí do Supremo Concílio. Mas também agora, neste intervalo regimental, os 1.400 deputados que representam igrejas, presbitérios, sínodos de todo o país, estão aí em um momento de confraternização ali, no intervalo, conversando, porque ainda há muitas matérias para serem votadas. Nós já adiantamos que são 288 documentos que foram aí analisados e estão sendo relatados aqui em plenário.
por 63 comissões diferentes. Mas ao vivo agora eu vou conversar com o reverendo Ageu Magalhães, que faz parte de uma das comissões, está ao vivo aqui. Vem para cá, pastor, por favor. Reverendo, o que dizer desse dia, desta manhã, inclusive dessa resolução que foi aprovada agora? Bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, Deus tem abençoado a reunião, né? Tanto ontem, nas eleições, nova mesa constituída, assuntos importantes, e hoje esse documento foi muito importante, né? No passado já havia uma resolução que proibia membros de entrar na justiça comum. E por que dessa proibição? Porque a Bíblia proíbe, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele exorta a igreja a não levar assuntos da igreja para o século, né? para serem julgados perante ímpios fora da igreja, nos tribunais seculares. A decisão que havia no passado, ela falhava em alguns pontos, né? E dessa vez a nossa comissão, dirigida pelo presbítero Jorge Almeida, elaborou um texto mais, mais completo, que cobre várias áreas e aspectos, e então agora retoma-se essa decisão que de fato proíbe que membros presbiterianos entrem contra a igreja, né, contra concílios. Qual é o caminho quando um membro tem um problema? Entrar nos tribunais eclesiásticos, né? O Código de Disciplina normatiza tudo isso através de queixas e de denúncias. Então, nós não podemos submeter assuntos que são da igreja a tribunais seculares. Isso é um escândalo, né? E a decisão foi aprovada, e eu acho que vai trazer paz à nossa denominação, à nossa igreja. Agora o senhor também é da comissão do Manual Presbiteriano, esta que é uma comissão permanente, então funciona sempre. Tem algumas tratativas, algumas matérias que serão tratadas aqui dela? Sim, eu creio que sim. A nossa comissão, ela fica responsável, né, por cuidar do texto constitucional, das emendas quando elas acontecem, né, fazer a correlação de decisões do passado com o texto constitucional. Há relatórios da nossa comissão, né, possivelmente um relatório sobre um regimento interno de conselho deva vir a plenário, e vamos ver o entendimento, né, do plenário, mas são matérias bem importantes. Então, a semana de muito trabalho para todos os deputados, todos os delegados que estão aqui presentes, né, pastor? Sim, sim. Pedimos aos irmãos as orações, né, para que Deus guie a Igreja Presbiteriana do Brasil nos rumos da palavra, de fidelidade à palavra, para que todas as decisões, algumas importantes, né, algumas até com repercussões na mídia fora da IPB, elas sejam tomadas não com medo da mídia, mas com fidelidade à palavra, né, para que nós de fato não temamos a homens, temamos a Deus e façamos tudo em nome dele. Perfeito, pastor, obrigado por sua participação. Obrigado. Ao vivo aqui com a gente, trazendo informações importantes então de agora, desta nova resolução que foi aprovada aí, em que os membros comungantes das igrejas presbiterianas por todo o Brasil, aquelas obviamente que pertencem, que são federadas à IPB, não podem mais então entrar na justiça comum, tem que recorrer aí aos tribunais eclesiásticos, aos presbitérios, aos sínodos e também aos concílios de cada região. Bom, aqui mostrando para vocês agora, eu vou virar a câmera aqui, para vocês verem um pouquinho do plenário, porque é aqui que estão ficando os 1.400 delegados de todo o país. O presbitério de Pinheiros, no qual a igreja, aliás, o presbitério de Pinheiros e o sínodo de São Paulo, o qual a igreja presbiteriana de Pinheiros faz parte, enviou delegados para cá, representantes para cá. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro é o presidente do presbitério de Pinheiros, ele marcou presença por aqui, também está votando, junto ali com os delegados, que são 3 pastores, né, e 3 com essa delegação de São Paulo, precisamente do presbitério de Pinheiros. Daqui a pouquinho, querido, eu volto com você aqui, mas de um outro ponto, eu vou mostrar um pouquinho dos estandes das comissões, das autarquias, das sociedades internas que estão por aqui no Supremo Conselho participando. Então daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Certo, Matheus. Obrigado pelas informações. A internet está um pouco ruinzinha aí, mas deu para entender tudo, está tudo em ordem. Vamos ver se lá de fora a gente consegue uma conexão melhor também. Até já, Matheus.
Até mais. Até. Aí o Matheus Santos participando ao vivo com a gente, direto de Cuiabá, com as notícias do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. A cobertura completa para você aqui na nossa IPP-TV. Olha, aprender um novo idioma faz parte da vida de todo estudante, principalmente dos que já chegaram na graduação e na pós-graduação. Dominar uma segunda ou até uma terceira língua, por que não, abre portas em universidades estrangeiras e no mercado de trabalho, além de melhorar a capacidade de memorização e de aprendizado. Mas muita gente tem dificuldade nesse processo e acaba desistindo durante os cursos. Quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar com a gente a respeito desse tema e dar dicas, né, de como vencer esse desafio de aprender uma nova língua é o professor Caio Luiz. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação, além de participar a respeito desse tema. Claro, você pode ficar à vontade aí no chat do nosso canal, deixe seu bom dia, seu boa tarde, de onde você está falando, como é que está indo a sua semana, como é que está a sua terça-feira, como é que está o tempo aí na sua cidade, na sua região, daqui a pouco tem previsão do tempo, enfim, fique à vontade, esse espaço é todo seu. E hoje é dia da nossa série Melhores do Ano. Nós estamos revendo, né, alguns bate-papos, alguns bons bate-papos que nós tivemos aqui no nosso Notícias do Bem. E hoje é dia de rever, né, a nossa conversa com a Tatiele Mello. Ela falou pra gente sobre o hormônio da ocitocina. Confira. A neurociência tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso, mas ela vai além, buscando entender também a repercussão que esse funcionamento do cérebro tem sobre os comportamentos, os nossos pensamentos e emoções. O neurohormônio ocitocina, por exemplo, não tem como uma única tarefa promover a afeição entre as pessoas. Ele tem sido alvo de pesquisas pelo seu potencial de combater alguns distúrbios mentais. Mas quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre a influência da ocitocina é a psicóloga especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello, que está aqui hoje com a gente participando mais uma vez do Notícias do Bem. Olá, Tatiele, seja muito bem-vinda ao Notícias. Oi, Tainá, obrigada, é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Muito bom, muito obrigada, Tatiele. Acho que nós podemos começar, nós falamos ali um pouquinho sobre qual pode ser a influência da ocitocina para o nosso organismo, né, desse neurohormônio, né? Eu queria primeiramente, vamos tentar entender, porque quando a gente vai pesquisar esse tema de forma aleatória na internet, a gente vê ele como um hormônio mesmo do organismo, né? Eles colocam como hormônio responsável pela alegria, pelo bem-estar, pelo relacionamento, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre ele, né? Sim, isso é muito bom, porque assim, a ocitocina, na verdade, ela é o que? São neuropeptídeos, que ela é classificada como neurohormônio. Por que neurohormônio? O hormônio, ele tem ali, ele vai pelas vias periféricas. O hormônio é corporal, né? Ele vai para o corpo. E por que ele é um neurohormônio? Porque ele atua também no cérebro. Então, ele também tem a função de neurotransmissor. Por isso que a gente fala neurohormônios. Então, ele não é apenas um hormônio. Tá errado dizer hormônio? Não, o correto é isso, neurohormônio, porque ele tem essas duas ações, né? E então, assim, ele é formado no nosso hipotálamo, né? E dali ele vai, através das correntes sanguíneas, ele vai atuando nas partes periféricas. E no cérebro, ele entra como um neurotransmissor, ali no nosso sistema nervoso central. Então, por isso que ele recebe esse nome, né, de neurohormônio. Ele é feito desses neuropeptídeos. O que são isso? Proteínas, ele é formado da proteína. Então, é legal a gente entender essa diferença, porque ele tem uma atuação muito mais ampla. Muito legal. Agora, entendendo, né, um pouquinho sobre o que é, né, a ocitocina, né, no nosso organismo, como que ela funciona no nosso corpo? Tá ok. Bom, a ocitocina, né, ela tem aí como principal função muito importante no trabalho de parto e na amamentação. Então, todas as vezes que a mulher está ali no momento que ela vai ter um bebê, então é mandado um comando para o seu cérebro e ele libera uma forte quantidade de ocitocina para que faça esse movimento de expulsar o feto,
né? E aí também, quando a mulher ela vai amamentar, esse neurohormônio ele entra em ação novamente. E quando a mulher está amamentando, ela sente muito prazer. E aí a ocitocina, ela está ligada a esse momento, né? Quando a gente vai aí na questão do cérebro, ela está muito ligada à questão de diminuição de ansiedade, diminuição do estresse. Ela está muito relacionada ao prazer nas relações sexuais. Por isso que as pessoas dizem associar ela com o amor, né? Porque ela está muito ligada a essa questão do vínculo. No momento que a mamãe vê o bebê e ela sente aquele prazer que toda mãe diz, nossa, é inexplicável quando nasce o filho, é por conta da ocitocina. Ai, que delícia! Agora eu acho que fica bem mais fácil da gente entender por que esse momento é tão especial, né? Podemos dizer que, então, é como se fosse a responsabilidade ali pelo vínculo que é gerado entre a mãe e o filho? Ela tem esse... Sim, é exatamente isso. Esse hormônio ele é responsável pelos vínculos, não só da mãe e do filho, mas também social. Então, quando você chega em casa e vê o seu marido, provavelmente libera muito desse hormônio, né? Desse neurohormônio. Você sente ali uma alegria de ver. E é interessante porque esse hormônio ele está muito ligado às nossas relações sociais, à empatia, ele é responsável por gerar em nós confiança, fazer com que a gente consiga interpretar as expressões faciais, né? A gente consegue facilmente saber quando uma pessoa está triste, quando ela está alegre, se ela está com medo, e é a ocitocina que nos proporciona essa capacidade de fazer essa interpretação, de ter essa interpretação. Legal, né? Olha, que interessante. Então, é quando a gente tá com aquele sorrisão no rosto, ou tá um pouquinho mais abatido, assim, esse hormônio, ele é responsável por essas nossas feições, né? O nosso humor ali no dia a dia. Muito legal. Ele ajuda, Tainá, a interpretação. Né? Ele não é responsável pelo que você sente, mas ele é responsável por a gente conseguir entender o que o outro está sentindo, que é a empatia. Então, eu consigo sentir, por exemplo, se eu amo muito uma pessoa ou tenho muito carinho por ela, eu consigo sentir a tristeza, compartilhar da dor. Quando eu chego num lugar, facilmente eu reconheço na face das pessoas. Você aí na IPPTV, você chega de manhã e você já bate o olho, você sabe quem está feliz, quem está mais triste. E isso só é proporcionado, você só consegue ter essa capacidade por causa da ocitocina. Que incrível, gente. Ai, como Deus é perfeito em tudo. E aí a minha pergunta é, né? Como que nós produzimos ela no nosso dia a dia, né? Como que isso acontece? Sim. Gente, essa é uma das partes que eu mais amo estudar, porque assim, a ocitocina é comprovado cientificamente que a oração produz ocitocina, ou seja, aumenta o seu nível de ocitocina. Então, a gente, às vezes, negligencia tanto isso, né, mas a gente não imagina o quanto isso nos faz bem. Na oração, a gente tem essa sensação de prazer, de segurança. Outra coisa que é muito bom na produção da ocitocina é você fazer carinho na pessoa, toque, abraço, libera ocitocina. Eles falam que aí, abraço de 40 segundos pode produzir a ocitocina, dançar também produz, massagem, automassagem, massagem também produz, tudo que é toque físico. Tudo que é toque físico produz ocitocina. Se você também pegar ali e ficar revendo os álbuns antigos, isso também faz com que você produza, tem um aumento da ocitocina. Nossa, muito interessante, muito legal isso. A gente não tem noção, às vezes, né, que esses podem ser estímulos tão benéficos para o nosso organismo. E aí, uma das palavras que eu percebo que as pessoas associam muito, que é a ocitocina, é o hormônio do amor, né? Então, analisando um pouquinho dessas características, esses starts, né? Esses estímulos que levam à produção da ocitocina, a gente já consegue imaginar um pouquinho disso, né? Mas eu gostaria que você explicasse, né, de uma forma mais direta também, o porquê que as pessoas associam a ocitocina como um hormônio do amor. Antes de eu falar sobre isso, o legal dessa pergunta anterior que você fez
é que não custa nada, né, a gente aumentar. Não tem custo você aumentar a sua ocitocina. Você pode chegar no trabalho e abraçar seus amigos de trabalho, você pode chegar em casa e fazer um carinho ali, adotar um animal de estimação. Isso também são coisas que não nos custam nada e você vai ter muito mais bem-estar físico e emocional. Essa pergunta que você fez é muito interessante, né? Por que ele é conhecido como o hormônio da felicidade, do amor, né? Na verdade, os estudos recentes, mais recentes, comprovam que, na verdade, a ocitocina ela está mais ligada à fidelidade. A gente pode classificar agora, nos estudos mais recentes, como o hormônio da fidelidade. Por quê? A ocitocina é responsável por gerar confiança. Quando é que ela acontece? Tem um estudo recente, muito recente, com ratinhos, e foi comprovado que casais monogâmicos, né, que são monogâmicos, eles produzem muito mais ocitocina. Eles têm muito mais prazer, bem-estar físico e emocional. Então, por isso que a gente tem conhecido agora a ocitocina como hormônio da fidelidade. Do amor, ele é associado a isso que você disse mesmo, porque ele está ligado diretamente à relação sexual, ele está ligado aos vínculos afetivos, aos afetos, então isso faz com que a gente use esse termo. Mas a ocitocina sozinha não gera as químicas necessárias do amor, ela precisa da serotonina, da dopamina, de outros hormônios e outros neurotransmissores. Então a gente pode dizer aí que ela está mais ligada ao hormônio da fidelidade. Uau, muito interessante. Eu gostei bastante mesmo dessa observação e faz muito sentido agora. E ali, nós temos até um comentário aqui do Ricardo Reis. Ele perguntou se ela é similar à dopamina. Tem alguma semelhança? Tem sim. Elas estão na mesma área do cérebro, né? Elas são produzidas na mesma área. E ela também está ligada à área de recompensa e às áreas de vício. Então, elas são muito parecidas, com propriedades e funções diferentes, né? Mas elas pode-se dizer que sim, elas têm algumas similaridades nisso. Por exemplo, a dopamina, ela está muito ligada a essa questão do vício e do prazer. E a ocitocina também. Ah, entendi. Tá, então agora, até eu ia perguntar isso a questões de vícios, então é a dopamina que está mais relacionada a isso. A ocitocina também é isso? Também, elas estão na mesma área, né, do cérebro, então ela também está, mas muito mais forte a dopamina. Então, quando eu tenho uma curtida, quando eu como chocolate, essas duas áreas ativam, só que a dopamina em uma liberação muito maior. Muito interessante. Olha, Ricardo, viu que... e elas estão bem próximas mesmo ali, então agora acho que fica até mais fácil para a gente entender. É bom a gente ter esse conhecimento, né, do nosso corpo, de como é o nosso funcionamento interno. E ali tem uma coisa interessante. Quando a gente entende um pouquinho sobre a responsabilidade dela, fica fácil também da gente perceber quando ela está um pouco irregular no nosso organismo, que ela não está muito bem. Como que a gente... trata isso quando ela não está equilibrada ali no nosso corpo? É por meio de alimentação? Existe o tratamento também por medicamentos? Como que é feito isso, Tari? Tá, bom, quando você percebe isso, é porque você está naquele momento em que você está se sentindo apático, que você começa, então, aí, não ter muitos momentos de prazer, né? Você começa a se isolar, você não quer os vínculos sociais. Então, é possível você perceber essa baixa ocitocina também por isso, né? Existe, sim, medicamento sublingual, nasal e também injetável. Então, quando uma mulher ela está ali no trabalho de parto, muitas vezes, e não está conseguindo, às vezes o médico faz uso da ocitocina para que ela consiga fazer ali, ter uma maior força, uma maior expulsão do corpo do feto, né? Assim também como ajuda muito na questão da depressão pós-parto, né? Então, às vezes, o médico pede ali que ela faça o uso disso nasal, de forma intranasal. Também quando a mulher está ali no período que ela está amamentando e não tem muito
o leite não está descendo muito, né? Ela não está tendo muito essa produção. Isso também pode entrar a ocitocina. Mas é importante, gente, que apesar da ocitocina ser algo que você pode mandar manipular, a gente tem vários estudos que nem todo mundo responde a essa medicação da ocitocina. Então, é muito importante que você faça um acompanhamento médico, primeiramente, procure aí um psiquiatra, não faça sem passar por um médico, mas que você também tente outros meios, né? Por exemplo, alimentação rica em vitamina C, vitamina D, bastante vegetais, verduras, cereais, isso também aumenta a produção da ocitocina. São coisas que estão aí ao nosso alcance. Quer ver uma coisa que é muito fácil para você conseguir produzir ocitocina? É você lembrar 3 motivos pelos quais você se sentiu grato aquele dia. Então, no final da noite, você começa a fazer um diário, até famoso aí, o diário da gratidão, né? Exatamente por causa disso. Outra coisa importante é você manter essa ligação de abraço. Abraçar as pessoas, dizer para elas todos os dias o quanto elas são importantes para você, isso vai também estimular a produção. Um estudo que é recente ainda, tá, mas que está em alta, é o uso da ocitocina em autistas, né? Porque o autista ele tem dificuldade nesse vínculo social. Então, eles têm feito vários estudos, ainda está, né, teste, de que com a aplicação da ocitocina, o autista ele consegue ter o contato visual, porque ele não tem, né? Ele não consegue ter um contato visual com as pessoas, ele evita esse contato. E com a ocitocina tem sido testado, sim, que há uma melhora, um ganho significativo na qualidade de vida do autista. Muito interessante. E assim, então para a gente já fechar aqui o tema, né, a nossa conversa, que está super especial, eu vi que as pessoas estão participando aqui, isso é muito bacana. A Delva falou, eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda de ocitocina. Como que a gente mantém a nossa mente e corpo, você já deu várias dicas aí, preciosíssimas, né, mantém nossa mente e corpo bem, em equilíbrio, pensando também agora com carinho especial para a ocitocina, né, em especial. Sim. Tá, tem alguns pilares que são, assim, fundamentais, que a gente fala em todo momento, né? Sono, atividade física e alimentação. Então, você precisa manter essas 3 coisas. E da ocitocina, eu acho que o gostoso dela é que ela é um neurohormônio muito fácil de você obter. Então, por exemplo, para nós cristãos, oração, gente. Coloque a oração diária na sua vida, ali, oração de 15 a 20 minutos. Tenha um diário de gratidão, comece a escrever todos os dias os motivos de gratidão. Se você mora sozinho, né, se você sente solidão, adote um animal, principalmente para as crianças. É importante que elas tenham essa troca afetiva, porque os estudos dizem que quando o dono vê a carinha do animal, tem aquela troca, há ali uma grande liberação também. Olhar o filho, ficar olhando o filhinho dormir, ficar olhando os álbuns de quando nasceu, isso também faz uma grande produção desse neurotransmissor. Esse neurohormônio, desculpa. Ai, que bênção, que ótimo. Ótimas dicas, Tatiele. Mais uma vez aqui no Notícias do Bem, contribuindo aí para a nossa saúde psicológica, né? Físico, mental, corpo, para a gente também conseguir nos conhecermos um pouquinho mais e ter esse cuidado especial com o nosso corpo, que é um presente dado por Deus. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, tá, por participar aqui com vocês. Eu espero que realmente tenha contribuído com a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Ai, com certeza. Obrigada. Um beijo grande e até mais, né? Um beijo. Bacana, né? Você revendo esse bate-papo da Tainá com a Tatiele. E olha, a Editora Ezion tem mais um lançamento para você. É o estudo do livro dos Salmos, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Fique de olho, confira mais esse lançamento muito especial. Os 2 volumes de Salmos fazem parte da série de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. A obra traz o estudo completo do livro Canções e Orações do Povo de Deus.
Através de uma análise profunda do texto bíblico, o autor destaca os principais pontos abordados. Inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Salmos tem sido um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa exposição vai te ensinar a exortar, confrontar e consolar de acordo com a palavra de Deus. Você vai poder refletir profundamente e praticar os conselhos de forma zelosa para que não somente você, mas toda a sua família e a igreja sejam fortalecidas. Os 2 volumes comentam de forma detalhada cada salmo e se aprofundam no ensino. Não perca a oportunidade de estudar e conhecer mais os ensinamentos bíblicos. Adquira já esses 2 volumes através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Bacana, né? Então entra aqui no site www.editorezion.com.br. Além desse estudo de Salmos, tem um box, né, com os estudos escritos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem muitos lançamentos, tem livros com desconto, tem bíblias com desconto, tem livros com frete grátis, tem combos, tem material de papelaria, material infantil, enfim, tem muita coisa boa para você na nossa Editora Ezion. Lembrando que todo o lucro da Editora Ezion vai para a obra missionária. Então, quando você compra na Ezion, além de você ter acesso à literatura de qualidade, você está contribuindo com os muitos projetos desenvolvidos aqui pela nossa Junta Missionária de Pinheiros, www.editoraezion.com.br. Está na hora da previsão do tempo. Ela está com a gente aqui, a Raquel dos Santos, para trazer todas as informações. Oi, Raquel. Seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Tudo bem? Boa tarde para você que nos acompanha. E seguimos sem grandes mudanças por aqui, viu? Tô vendo, né? Frio não chega realmente. Não vai ter inverno em São Paulo esse ano. Falta da chuvinha, né? Diz que vai chover quinta-feira, né? Ouvi alguma coisa a respeito de que parece que quinta e sexta vai chover e sábado vai esfriar. Vamos ver. Vamos ver para amanhã primeiro como é que tá. Vamos lá. Vamos lá. Ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade na região sudeste nessa quarta-feira. Pode ter névoa pela manhã, mas ao longo do dia o sol predomina. Já no sul, o tempo segue seco e com muita nebulosidade, principalmente ao amanhecer. Durante o dia o sol aparece e o tempo fica firme. Aqui em São Paulo vai ter sol com névoa ao amanhecer e noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus. Já em Santo Anastácio, em São Paulo, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Curitiba, no Paraná, vai ter sol com névoa ao amanhecer, noite com muitas nuvens. Mínima de 14 e máxima de 23 graus. Muito bem, Raquel. A gente tá cheio, eu tô sabendo que a gente tá cheio de interatividade. A galera hoje tá participando aqui. Já tivemos 2 tempos deliveries entregues. O Anastácio, né, participou ontem com a gente. Não, minto. O próximo é nas outras regiões. Tivemos um agora, né, Santo Anastácio. Santo Anastácio. Pertinho de Presidente Prudente. Você já passou por lá? Oeste de São Paulo. Conheço bem Santo Anastácio. Ali tem história. Vamos lá para nossa interação. Vamos lá que a gente tá correndo hoje, tem muita coisa. Olha, temos aqui a Delva dando boa tarde para toda a equipe de notícias. A Iridê também deixou aqui sua participação. A Kátia Furtado também está dando boa tarde a todos. Deus abençoe vocês. A Ana Valéria também está dando boa tarde. E ela disse assim: irmãos jornalistas do bem. Boa tarde, Ana. Legal. Ana também é jornalista do bem. Ah, é? Bacana. Se for a Ana que eu tô pensando. Eu acho que sim. Ana Valéria. E a Delva também está aqui comentando: parabéns, reverendo Roberto Brasileiro, pela 6ª vez. Que Deus continue abençoando sua vida, família. Sério. Também temos aqui Jocelito dando boa tarde de São Paulo. A Neuza Cordeiro também, ela está dando boa tarde pra gente de Ulianópolis. Ulianópolis, é lá no Pará. No Pará, o querido já passou por lá? Já passei, né? No Pará eu já passei por tudo enquanto é canto. Já no passou, Pará, eu desconfiei. Foram 8 anos e meio morando no Pará, né? Trabalhando lá. Então, deu pra conhecer bastante. Deu. E também temos o Edinaldo Pereira, que está dando boa tarde a todos. Ele está dizendo que por lá está fazendo 29 graus. Ele está acompanhando notícia da Casa dos Pais, do senhor Alberto e dona Lucimeire, de Nova Betânia, distrito da cidade de Farias Brito, Ceará. Boa. Um abraço para vocês todos aí. Um grande beijo. Obrigado pela companhia. Faria Brito,
Ainda não está na lista. Aí não tá, vai entrar pra lista. Não. Aí também. Não. Já foi pedir demais, né? Não, Fortaleza tudo bem, mas né? É? Fortaleza já conta. Isso aí. E Aparecida Parra também, boa tarde a todos. Sol, mas ela disse que lá tá frio. Ué. Tá bom, então. Tá bom. Sol com frio. Parece Londres. Apesar de que tá um calor na Europa, né? Tá uma onda de calor na Europa, o pessoal tá sofrendo lá. Tem mais aí? Temos Menino, temos que correr aí. Vamos lá. Muito, né? Flávio Freitas dando boa tarde também. Excelente programa. Obrigado, Flávio. Fique sempre com a gente. Daqui a pouco você volta. Eu volto. Mais interatividade e Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Combinado? Combinado. Até já, então, Raquel. Até já. Raquel volta daqui a pouco, mas agora nós vamos para a nossa coluna Pelos Campos JMP. Nós vamos rever como foi a conferência Vivendo Intensamente e Intencionalmente o Evangelho de Jesus, que aconteceu em Botucatu, aqui no interior de São Paulo. A Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso de Botucatu, no interior de São Paulo, realizou nos últimos dias 13 e 14 de julho a conferência Vivendo Intensamente e Intencionalmente o Evangelho de Jesus. A editora Ezion marcou presença com um estande no encontro. Foi um tempo dedicado ao estudo da palavra e louvor. É o Senhor em quem nós temos a vitória. O pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arival Dias Casimiro, foi o preletor do evento e destacou a necessidade de vivermos em conformidade com a palavra de Deus. Então há um componente missionário na escatologia, na segunda vinda de Jesus. E se você quer apressar a segunda vinda, como disse Pedro, nós temos que pregar o Evangelho de forma intencional, de forma intensa. Graça e paz, irmãos, só coisa boa da parte de Deus na sua vida. Estamos aqui falando diretamente de Botucatu, interior de São Paulo, no templo da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso. Iniciando hoje, quarta-feira, dia 13 de julho, a conferência Vivendo Intencionalmente e Intensamente o Evangelho de Jesus. Preletor principal, pastor Arival Dias de Casimiro, pastor nosso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, presidente da Junta Missionária. Estamos acompanhando esse congresso, a Ezion está presente expondo suas obras, a livraria, só coisa boa, casa lotada, cheia, em plena quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã, continua a partir das 9 horas da manhã. Continue acompanhando toda a programação da IPP-TV, a sua TV missionária. Receba o abraço do pastor Mariano. Tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro. Bacana. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então você já sabe, entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento. Acesse aqui, ó, www.fingermorumbi.com.br. Tem Instagram também, @fingermorumbi, saiba mais. Se você preferir entrar em contato pelo WhatsApp, o número é o 11 99018 7891. E você já sabe, né? Finger Morumbi, a sua melhor opção
em móveis planejados. Notícias do Bem vai dar mais um tempinho, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver as notícias do Supremo Conselho da IPB. Continua acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso. E ainda, dominar uma segunda ou até uma terceira língua abre portas em universidades estrangeiras e no mercado de trabalho, além de melhorar a nossa capacidade de memorização e aprendizado. Mas tem muita gente que tem dificuldade nesse processo e acaba desistindo. Quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar com a gente sobre esse tema e dar dicas de como vencer o desafio é o professor Caio Luiz. Dá tempo de você interagir com a gente. Deixa a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente volta já já. Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Ferreira Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones. Eu sou Marlon Binet, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para mí es un gran placer ser uno de los palestrantes oradores en el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. É um tema super interessante e super atual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abrazo. Y le estamos esperando para indagar y aprender juntos más de esa linda palabra de Dios. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem desta terça-feira. Lembrando que o nosso encontro, você já sabe, né? Segunda a sexta, sempre às 11h45 da manhã, ao vivo, ou então no nosso horário alternativo,
às 18h45. A gente segue com as notícias. O Ministério da Cidadania anunciou a antecipação do calendário anual de pagamento do Auxílio Brasil, de forma a viabilizar o pagamento de R$ 600 para o benefício já agora no mês de agosto. O calendário com as datas de pagamento já foi disponibilizado e tem como base o número de inscrição social de cada beneficiário. Hoje, mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa. O pagamento do auxílio está previsto até dezembro desse ano. E a gente fala mais uma vez da 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso. A gente vai voltar para lá, né? Vamos para Cuiabá. Nosso repórter Matheus Santos continua acompanhando toda a movimentação. Vamos ver onde é que está o Matheus agora. Ele falou que ia entrar de um outro ponto aí. Ah, tá lá no estande do Mackenzie. Olha só. Vai lá, Matheus, é contigo. É, exatamente. No estande do Mackenzie, aliás, um dos maiores estandes aqui neste pavilhão da Expo Supremo, que é um pavilhão que foi montado exclusivamente para o Supremo Concílio. E eu tô aqui ao lado do presbítero Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que é reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem. Presbítero, seja bem-vindo. O que o Mackenzie está trazendo para este Supremo Concílio? Bom dia, queria cumprimentar todos que nos assistem na IPP-TV. Uma alegria muito grande, representando aqui a Universidade na 40ª Concílio. Não é as instâncias da área da educação estejam presentes e a universidade e o Mackenzie, de uma maneira geral, não faz diferente. Então a gente precisa estar perto da comunidade presbiteriana, das lideranças dos sinos presbitérios, e aqui em nossos estandes nós apresentamos aquilo que a gente tem melhor da universidade. Então nós temos professores aqui, lideranças do nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, apresentando grande gama de cursos da nossa educação digital, dos nossos cursos de licenciatura, nossos tecnológicos, enfim, também toda a gama de cursos de especialização. Então é uma oportunidade para a gente estar dialogando. Muitas pessoas nos questionam também sobre a questão de polo, como é ter um polo, vantagem, desvantagem, como é que faz para ter. E a presença da universidade é para servir para dar essa informação. Da universidade que é da Igreja Presbiteriana, né? Então nós temos esse dever de estar próximo, esse dever de conversar, de colocar à disposição e atender as demandas dessa comunidade presbiteriana aqui. Agora também ressaltar que o Mackenzie tem sido referência no ensino, tanto na educação infantil, claro, mas também no ensino superior, no qual o senhor está diretamente ligado a isso. Então o Mackenzie tem sido referência, recebido títulos, homenagens aí, né? Eu creio que a maior expressão da nossa confessionalidade é fazer o que nós fazemos bem feito. A nossa obrigação como universidade é ser uma das melhores do país, não é? Seja nos nossos programas de mestrado e doutorado, e nós temos assim avaliações excelentes, não é? Mas nós estamos buscando esse nível de excelência em todos os cursos. É uma luta muito grande, porque são muitos cursos, mas o nosso princípio, é fazer com que os nossos alunos, eles da sociedade, dos governos, onde quer que eles estejam, pelo nível da qualidade do ensino que nós ofertamos. Aquilo que é obrigatório do curso, um conjunto de skills que nós estamos implementando, expondo os alunos a esse desenvolvimento, para que eles possam ter melhor comunicação, globais, e possam ser aptos a resolver, não é? Nas questões éticas também. O mackenzista, ele não pode ser alguém que atenta contra a lei, contra a boa ordem, mas ele tem esse sentimento de respeito às autoridades, de fazer a coisa bem feita, não é? Então, são vários aspectos em termos de soft skills que nós temos que apoiar o nosso aluno, eles comunicar bem, não é? Então, ponto principal. Perfeito, presbítero, obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente. Ó, só mostrar rapidinho para vocês então, um pouquinho dos outros estandes que estão por aqui. Por exemplo, atrás a UPM. E agora você confere uma reportagem especial sobre como foi aí a eleição da mesa diretora da nova mesa do Supremo Concílio, com uma entrevista exclusiva do reverendo Roberto Brasileiro, agora aqui na IPP-TV. Amanhã do primeiro dia de Supremo Concílio foi de muito trabalho para os 1.400 delegados, que representavam igrejas e presbitérios de todo o Brasil.
o ato de verificação de poderes foi inteiramente digital e registrou a presença por meio do aplicativo Icalvinos. Então nós estamos aqui participando da reunião. Hoje nós já tivemos algumas das eleições, elas continuam agora. A primeira parte aqui do Supremo Conselho é a eleição da mesa diretiva. O reverendo Roberto foi reeleito presidente e tivemos o reverendo Marcos Sérgio aqui de Cuiabá, eleito vice-presidente. Agora nós estamos elegendo os secretários. E depois começaremos aí com a leitura dos pareceres das diferentes comissões e o plenário então irá votar. Os documentos sobem para o Supremo Conselho através dos presbitérios, vão ao sínodo, são analisados pelas comissões e aí vem o relator aqui, relata o documento e o documento é votado. A gente está nesse primeiro momento votando a questão da mesa, né? Já foi o presidente, já foi o vice-presidente. É a primeira vez que eu participo como delegado, né, como deputado. Eu já vim outras vezes como visitante. Então está sendo uma experiência nova para mim também, né? Agora está sendo os secretários. Então daqui a pouco vão vir as grandes decisões, os documentos que a gente está trabalhando no tempo. Também trabalhei na Comissão de Legislação e Justiça 6. Então temos alguns documentos que a gente avaliou também e fez uma proposta aí para casa, né? As primeiras votações foram para a nova mesa diretora da igreja. Ao todo, 6 líderes foram indicados para a presidência da igreja por sínodos e presbitérios da IPB de todo o país. Mas aqui no plenário, só 3 concorreram ao cargo. E o reverendo Roberto Brasileiro, com 1.014 votos, foi reeleito para o quadriênio que vai até 2026. Roberto Brasileiro Silva nasceu em 1951, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. É pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, na mesma cidade, desde a organização, em 1983. Também atua como professor de teologia. Este é o 6º mandato dele à frente da denominação. Com muito trabalho, com muita disposição para servir a igreja. A igreja é que dita todas as pautas, porque é as decisões dos concílios que nos conduzem. Eu continuo sempre fiel ao mesmo princípio. Nós somos uma igreja conciliar e nossa igreja vai continuar a conciliar, cumprindo as suas obrigações. O senhor ficou contente com o resultado? Eu fiquei surpreso, porque depois de tantos períodos a gente tem os desgastes naturais. E eu creio que Deus está dirigindo todas as coisas e eu agradeço ao Senhor por continuar. Brasileiro também é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da igreja. O reverendo Roberto Brasileiro foi eleito pela primeira vez no ano de 2002, no Rio de Janeiro. E ele tem então se mantido à frente do Supremo Conselho, principalmente porque ele deixou essa impressão na igreja de que ele é um pastor, acima de tudo, mais que um administrador, né? Alguém interessado em manter a paz, a unidade da igreja, em conservar os diferentes grupos, as diferentes tendências, numa convivência amigável, cada grupo, claro, mantendo as suas posições, mas aprendendo a conviver com as posições dos outros. Então, pelo fato de ele ter exercido essa função de pacificador, de conciliador, e diante do fato de que a igreja presbiteriana sofreu muito, inclusive num passado não muito distante, nos anos 70, 80 e 90, com tensões muito grandes, com divisões dolorosas, então a igreja ficou muito temerosa de que isso tornasse a acontecer, e tendo à sua frente um líder que tem evitado isso, que tem mantido a paz, então isso tem resultado nessas diversas reeleições dele para o cargo de presidente do Supremo Conselho. O reverendo Marcos Sérgio foi eleito vice-presidente. Outros 4 oficiais foram escolhidos pelo plenário como secretários. Que legal, eu estou agora aqui com o Wellington, que é o presidente
Adolescentes vai dar um oi rapidinho para você. Sigam a UPA Oficial. Sigam a UPA Oficial nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Deus abençoe. Obrigado, Wellington. Aqui com você, eu sei que tem nada aí. E a gente segue aqui no Supremo Concílio e amanhã a gente volta com mais informações. Boa, Matheus, obrigado pelas informações. A gente tá correndo mesmo, só deu pra escutar também. Siga a UPA Oficial, porque travou a internet. Aliás, você tá travado aqui no ar, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos pra frente. A gente segue aqui com o nosso Notícias do Bem. Siga a UPA Oficial no Instagram. Esse é o recado. O cerne do recado tá aí. Vamos continuar com a previsão do tempo? A Raquel dos Santos continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Vamos lá, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Raquel, na correria hoje, hein? Tá. Fado na região norte. Pode ter nebulosidade em alguns momentos e possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas. Já no Nordeste, os ventos que sopram do mar podem causar chuva isolada, principalmente nas áreas litorâneas. O tempo fica firme e faz calor no interior da região. Em Formosa, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Já na região norte, o Maitá, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, sem chuva por lá também. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Natal, Rio Grande do Norte, vai ter sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Muito bem, Raquel. Rapidinho, só pra gente registrar quem tá com a gente aí. Olha só, a Márcia, lá de Florianópolis, está dizendo que 23 graus, boa. A temperatura aumentou por lá. E na outra live também temos uma participação aqui do Marcelo Elias, do projeto Mão Amiga. Obrigado pela participação de todos vocês. Raquel, amanhã estamos de volta aqui, né? É isso aí. Combinado, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a Raquel volta com mais previsão do tempo pra gente. E agora a gente vai falar de um assunto que mexe com a vida de todos nós, não é verdade? Aprender um novo idioma faz parte da vida de todo estudante, principalmente daqueles que já chegaram na graduação ou na pós-graduação. Como é importante, né? A gente conseguir dominar uma segunda, uma terceira língua. Isso abre portas para a gente em universidades, abre portas no mercado de trabalho, mas muita gente acaba desistindo porque tem dificuldade no processo do aprendizado. Quem está com a gente para falar ao vivo a respeito desse tema e, claro, dar dicas de como vencer esse desafio, né? É o professor Caio Luiz. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo ao vivo. Opa, boa tarde. O prazer é meu. Que legal estar por aqui. Estava descobrindo como é que funciona a parte da câmera aqui. Joia, tá chegando bem, o sinal tá bom, o áudio tá bom. Professor, por que é tão difícil para algumas pessoas aprender uma segunda língua? Motivo não falta, viu? Eu vou listar aqui um top 3. Vamos lá. Acho que um dos top 3 vem de frustrações passadas. Alguns alunos já tentaram estudar anteriormente e não conseguiram por N motivos, seja porque não conseguiram manter a constância de estudo, ou porque o método que eles estavam estudando não estava tão legal, ou porque outras prioridades surgiram no meio do caminho. Então, ficaram sem o resultado, e quando vão tentar novamente, já ficam com esse receio de, nossa, já não consegui no passado, eu tenho certeza que no futuro não vou conseguir. Então, acho que as frustrações que eles tiveram no passado afeta muito a nova tentativa deles no futuro. E dá para combinar que hoje em dia tem muitos métodos muito melhores do que a gente tinha há 5, 6, 7 anos atrás. A tecnologia está aqui para ajudar a gente bastante. Uma outra coisinha que pode fazer os alunos não conseguirem um perfilzinho de aluno que eu criei de um aluno leãozinho tem Rottweilers em casa. Eu tenho, por exemplo, 2 alunos, um casal, que toda vez que eu chego para eles e pergunto, aluno 1, aluno 2, vocês conseguiram estudar durante a semana passada? Eles falam, ei, teacher, não consegui, para mim tá difícil. Para eles, olha só, não desanimem, vocês não estão conseguindo manter a rotina de estudos, porque o inglês nesse momento é um pequeno leãozinho de estimação que vocês têm em casa. E o trabalho de vocês, a rotina da faculdade, a rotina dos afazeres domésticos, são 2 Rottweilers grandões que estão ali no mesmo quintal do leãozinho. Vocês estão tentando dar comida pro leãozinho, que é o leãozinho do inglês, só que os Rottweilers são maiores, né? Eles vão ali, eles comem toda a comida. Mas não desistam do leãozinho. Uma hora esse leãozinho vai começar a crescer, vai começar a evoluir,
mas a maioria dos alunos desiste, porque eles veem que os Rottweilers são grandes, né? Aí eles falam, eu não vou conseguir nunca alimentar o meu leãozinho do inglês. Mas de pouquinho, vai sim dar para alimentar o leãozinho, né? Vai sim dar para eles, para o leãozinho crescer. O mais difícil realmente é o começo do processo. Mas se eles deixam o leãozinho crescer pelo menos um pouquinho, depois tudo começa a ficar muito mais orgânico. Então, se eu tivesse uma dica para dar para as pessoas que estão passando por isso, né, que tem esses Rottweilers grandes aí do trabalho, tempo, faculdade e tudo mais, eu diria, insiste no leãozinho, insiste nele, porque uma hora ele vai ficar grande, ele vai ficar tão grande que os Rottweilers vão ficar com medo deles. Com certeza. Agora, professor, o inglês ainda é a segunda língua mais estudada ou existem outras possibilidades, tem outras línguas que já estão se tornando mais populares? O estudo de outras línguas está se tornando cada vez mais popular ou isso ainda é o inglês? Eu vejo muitos alunos meus interessados no espanhol, alguns até estão falando, nossa, teacher, você dá aula de espanhol? Eu fico pensando, o espanhol realmente está bombando assim, mas ele ainda não consegue combater com o inglês, né? Que o inglês é a língua que está aí para rodar o mundo e conectar a gente com todas as outras nações. Mas eu acho que é muito mais uma questão da América Latina. A América Latina tem essa coisa com os Estados Unidos, que tem a segunda língua, a terceira língua deles, como o espanhol também. Eu acredito que isso é o pessoal da América Latina. Mas para combater com o inglês mesmo, vai ser difícil. Acho que com o inglês é a número 1. Vai ficar para o número 1 por um bom tempo. Com certeza. Professor, quanto mais cedo a gente começa, mais fácil é para a gente aprender uma nova língua. Mito ou verdade? Olha, já passei por escolas de inglês, onde eu dei aula para crianças de 3, 4, 5 anos. E a verdade é que não faz diferença. Foi a minha experiência. Claro que podem fazer estudos por aí, mas a minha experiência e a experiência também dos outros professores com que já e que contam a mesma coisa. Eu não vi diferença nenhuma, tanto que eu tive alunos também de 70 anos. Teve um grupinho de alunos de 70 anos e eu via que facilidades e dificuldades existia para todas as faixas etárias. Tinha alunos que, do grupinho de 70 anos, por exemplo, que eu imaginei que quando eu fosse entrar na sala de aula, eu ia ter, nossa, eu vou ter que dar aula um pouquinho mais devagar, né? Eu vou ter que desacelerar, porque pessoas talvez mais velhas não entendam. Não, foi tudo da minha cabeça. Eles conseguiram entender muito bem, na verdade eram muito engajados e conseguiam acelerar bastante. Enquanto eu tinha alunos adolescentes, até mesmo crianças, que... as crianças vão conseguir absorver bem, né? Elas têm essa esponjinha na cabeça. Mas é um negócio do interesse, né? E se os alunos mais velhos está interessado, se ele vai se empenhar, ele vai conseguir absorver bem. Mas não acredito que a idade influencia. E acredito que aprender mais cedo também não seja um fator que influencia nisso também, não. Acredito que seja um mito. Essa é a minha experiência. Claro que podem haver milhões e milhares de pessoas, mas essa foi a experiência que eu tive. Perfeito. Professor, se a gente pudesse fazer uma listinha de como vencer os desafios, quais seriam os principais desafios a ser vencidos ou quais as dicas que o senhor daria na prática para quem quer começar a estudar uma nova língua? Qual é o passo a passo para a gente começar e para a gente continuar e para a gente conseguir efetivamente dominar essa língua? Bom, eu acho que o ponto número 1 de quem quer estudar uma nova língua é entender o processo de estudos e, principalmente, entender o objetivo que você quer com a outra língua. Ontem mesmo, uma aluna veio até mim, não é minha aluna ainda, mas tem a intenção de se tornar uma aluna minha, e pediu, Caio, eu quero treinar para entrevista de emprego. Eu tenho um nível intermediário, e eles requerem um nível intermediário. Eu falei, tá bom, vamos bater um papo aqui. E nesse papo eu perguntei para ela, como é que você já vem treinando o seu inglês? Aí ela, professor Caio, eu analisava vídeos, a gente analisava textos, a gente respondia umas perguntas, a gente fazia exercício de gramática, flashcards. E eu pensei, tá, mas onde é que você praticou sua fala nisso tudo? Ela não estava praticando o que ela mais ia usar na entrevista de emprego, que é a fala dela. E tá aí um grande erro dos alunos. É focar em todas as outras habilidades, que é escrita, leitura, gramática, flashcard, e não focar naqueles mais querem, que é o falar de inglês. É como um jogador de futebol que treina tudo. Ele treina balãozinho, ele treina drible, ele treina corrida, mas não treina chute pro gol. Se ele não treina chute pro gol, ele não vai fazer o gol. Então, entender o processo de aprendizado é essencial
e focar no que a gente mais quer. Não adianta ficar focando em gramática, escrita, em todas essas coisas. As sessões de estudos de inglês têm que ser essencialmente de falar inglês. Você tem que falar inglês em todas as suas sessões de estudos. Você tem que escutar muito inglês. Então, essas duas coisas. Falar inglês em todas as sessões de estudos, escutar muito inglês em todas as suas sessões de estudos. É disso, não tem muito mais por que complicar. E aí, é claro, o empenho, né? Quer dizer, manter uma regularidade de estudos, enfim, manter uma rotina, não desistir efetivamente, mais difícil que possa aparecer no primeiro momento. Sim, acredito que tão importante quanto começar é o continuar. Quando eles veem que eles não estão tendo resultados, eles querem parar. Mas dá para ver se você vai ter resultado ou não com uma coisinha que vira a chave, que é o pulo do gato. É a simples e efetiva revisão. A minha indicação para os alunos é sempre bem simples. Estuda 7 aulas, né? E nessas 7 aulas, falando inglês, e também escute muito inglês durante esses 7 dias de 7 aulas. Deu 7 aulas? No 8º dia, revisa. E aí estuda mais 7 aulas, deu mais 7 aulas, revisa de novo, mas revisa tudo que você já fez até agora. Deu mais 7 aulas, de novo, e assim por diante. Eu costumo dizer que existem basicamente 2 círculos de aprendizado. O círculo externo e o círculo interno. Tudo que a gente vai aprendendo de novo, que é novidade, nossa, uma palavra nova, house, olha, cachorro, dog, vai entrando para o círculo externo, que é o círculo de palavrinhas, coisinhas novas. E tudo que a gente vai realmente aprendendo de verdade, que a gente consegue falar com as outras pessoas no estalar de dedos, fica nesse círculozinho interno. A maioria dos alunos só foca em preencher o círculo externo. Não, quero aprender mais, quero aprender mais, quero aprender mais. Não, gente, aprende um pouquinho, mas depois foca aqui, ó. Revisa para jogar essa informação que está no círculo externo no círculo interno. Porque no fim das contas, o que a gente quer mesmo é o círculo interno. Aquele círculo que representa as coisas que a gente consegue falar no estalar de dedos. Então, aprender inglês, a falar todos os dias, escuta. Sim, é o tal do pensar, é o tal do pensar na língua que a gente quer falar, né? A gente precisa, rapidamente, a gente já está chegando ao fim aqui, professor, mas assim, é pensar em inglês, né? E para isso tem que estar nesse círculo interno, né? O domínio da língua tem que estar nesse círculo interno para a gente poder pensar na própria língua. Exatamente, tem que estar lá. E sem a revisão, a palavra não sai do externo para o interno de jeito nenhum. Tá certo. Professor, deixa seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, né? Deixa suas redes sociais, enfim, fique à vontade aí para compartilhar conosco. Claro. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o trabalho aqui do Teacher Caio, é só me procurar no YouTube com Inglês na Fala, digita Inglês na Fala que vocês me acham. No Instagram também, tá bom? Procura lá, @Inglês na Fala, que eu tô por ali sempre postando um videozinho, sempre dando alguma dica, tá certo? Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação. Prazer em recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Excelentes dicas que a gente vai levar com certeza para o nosso dia a dia de aprendizado também, né? Jogar o negócio para o círculo interno. E persistência. Tem que estar firme aí, né, professor? Obrigado, viu? Até a próxima. Boa semana para o senhor. Até a próxima. Obrigado. Tá certo, o professor Caio Luiz participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Tem 2 dicas, né? Pois é, a gente precisa cada vez mais se esforçar, né? Precisamos falar inglês, falar outra língua é cada vez mais fundamental para o nosso trabalho, enfim, para a nossa vida. Notícias do Bem está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu compartilhamento. Lembrando que amanhã, ao vivo, 11h45, tem mais um programa muito especial, feito especialmente para você, tá certo? E você já sabe, você pode ver e rever todo o conteúdo da IPP-TV no nosso canal IPP Play. Fique à vontade, curta os vídeos, compartilhe, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui nesse canal, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ajude a gente a chegar a 1,5 milhão de inscritos. Essa é a nossa meta, a gente quer se tornar cada vez mais relevante nessa plataforma. Queremos alcançar cada vez mais pessoas. Amanhã, encontro marcado, eu espero você. Até lá, tchau!